Há alguns anos, o filme Parenthood explorou as dificuldades de relacionamento de uma família extensa. Houve algumas percepções aguçadas naquele filme que realmente se traduzem eloquentemente na vida cristã de uma pessoa. Há uma cena em que a jovem Martha Plimpton, que namora o personagem Keanu Reeves, foge e se casa. E então, apenas alguns dias depois, ela está de volta em casa com a mamãe. O marido dela é tão estúpido, ele é tão imaturo, ela não aguenta mais ele. Acabou toda a coisa. Bem, 2 segundos depois, lá vem o seu noivo mascando o chiclete de 3 dias. Oh, baby doll, eu sinto muito. E ele diz a ela, ainda te amo, etc, etc. E eles voltaram a ficar juntos, mas você tem a sensação de que será uma montanha russa. Essa cena de desistência tão rápida me lembra o que os cristãos passam, especialmente quando começam o processo de conhecer a Deus. Você se lembra de nossa prescrição espiritual de 17 palavras para o cristão novo ou em crescimento? Reserve um tempo, sozinho, no início de cada dia, para buscar Jesus por meio do estudo da Bíblia e da oração. Há um problema com essa prescrição. É difícil de fazer. Nós temos falado por 10 palestras até agora que Deus é aquele que salva, é Ele quem nos atrai e nos conduz ao momento da entrega. Mas agora nós temos que assumir um compromisso com Ele e então dedicar tempo todos os dias para conhecê-lo. E descobriremos que isso pode ser uma coisa difícil de fazer. Ouça, familiarizar-se com Deus não é algo natural para as pessoas que vivem nesse planeta em particular. Funciona absolutamente ao contrário à nossa natureza humana. A. W. Tozer, em seu livro Um Conhecimento Sagrado, tem uma frase que soa muito verdadeira. Conhecer a Deus é ao mesmo tempo a coisa mais fácil e a coisa mais difícil do mundo. Quero me concentrar apenas em 2 palavras com você aqui. Estudo da Bíblia. E, infelizmente, ambas são palavras duras. Estudo da Bíblia. Eu já sei o que você pensa da palavra estudar. E a palavra Bíblia também às vezes não é a palavra mais excitante do dicionário. Mas se nós fizermos, vamos conhecer Jesus. Vamos encontrá-lo na Bíblia. Isso é, aonde a sua história é contada, onde você experimenta a comunhão com o novo Senhor da sua vida. O próprio Jesus, em João 5, disse aos judeus a respeito da Bíblia: essas são as escrituras que testificam de mim. Então você e eu vamos começar a ler as nossas Bíblias. E nós vamos especialmente cavar nela a procura de Jesus. Acho que manter essa perspectiva frontal tornará as coisas mais fáceis. Falarei mais sobre isso em outro momento. Primeiras coisas primeiro. Obtemos uma sugestão extremamente útil da nossa prescrição espiritual. Tire um tempo, sozinho, no começo, todos os dias. Não 2 dias por semana, ou em dias alternados, ou apenas nos dias em que está chovendo, mas no início de cada dia. Aqui está uma pergunta. Em que dias você precisa de Jesus? Em quais dias você precisa depender do poder de Deus? A cada 3 dias? Ou todo dia 29 de fevereiro? Ou você precisa de Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Aqui está outro ponto. Você já reparou que os maus hábitos são ruins e que os bons hábitos são bons? Muitos cristãos novos e experientes notaram que, se começassem um programa de estudo diário da Bíblia e o mantivessem por algum tempo, não ficaria mais difícil, ficaria mais fácil. Isso são ótimas notícias. Muitos de nós que experimentamos isso estamos realmente comemorando, lendo a Bíblia diariamente. É um bom hábito que cresce em seu deleite.
As partes difíceis tornam-se mais fáceis e as partes fáceis tornam-se mais ricas. Você se lembra da enfática sugestão do pessoal de Morris Vender sobre como amanhã é a melhor hora para se encontrar com Deus? Eu não vou reiterar isso novamente, exceto para dizer que, por todos os meios, faça o que for necessário para fortalecer o estudo da Bíblia como um hábito. Deixe-me levá-lo aos bastidores atrás da cortina e falar sobre as minhas devoções pessoais. Eu tenho. Eu encontrei uma rotina que realmente está abençoando a minha vida. Francamente, Jane e eu temos relógios biológicos ligeiramente diferentes. Eu salto da cama cedo e estou pronto para tudo. Jane precisa um pouquinho mais de tempo para começar o dia. Nós nos respeitamos por isso. E então, eu me levanto, entro no meu escritório, sento à minha mesa e depois de uma breve oração para pedir ao Espírito Santo que me ajude a sentir a presença de Jesus, abro a minha Bíblia e os livros devocionais e estudo. E frequentemente paro para orar acerca do que acabei de ler. Eu tento personalizá-lo. Esse leproso sou eu. Aquele cego sou eu. E faço isso por cerca de 1 hora. Enquanto isso, Jane se levanta. Ela sabe que estou quase terminando minhas devoções e ela se acomoda em sua cadeira favorita e estuda sua Bíblia. Nos cumprimentamos e fazemos um chocolate quente. Agora estou aprendendo a orar em voz alta, pelo nome das pessoas em minha lista de oração. E estou imitando Jesus, que orou em voz alta por sua família e amigos. E até envio um e-mail curto para aquelas pessoas pelas quais estou inspirado a orar. E uau! Eu não posso dizer o quão dinâmico, emocionante e incrível é isso. Eles respondem dizendo: você não pode imaginar o quão perfeitamente cronometrado foi a sua oração por mim. Acabamos de perder alguém por suicídio. Eu perdi meu emprego. Nosso neto acabou de morrer de Covid-19. Minha vida de oração se tornou uma dinamite. Acho difícil parar para tomar banho e começar o trabalho do dia. Geralmente é quando saio para a minha caminhada matinal ou passeio de bicicleta enquanto Jane termina suas devoções particulares. E reservamos tempo para compartilhar um com o outro destaques do que lemos ou sobre que oramos. É a melhor parte do nosso dia. Sempre. E assim cumpri as duas partes principais do meu dia. Tempos a sós com Jesus através do estudo da Bíblia e da oração. Para buscar Jesus. Mas vou abordar outra coisa que até mesmo estudantes da Bíblia novatos logo descobriram. Sessões inteiras da Bíblia são difíceis. O que você faz com crônicas e números? O que você faz com crônicas e números e todas aquelas genealogias? Em algumas versões da Bíblia são difíceis, talvez quase impossíveis de compreender. Como lidamos com isso? O pastor da mega igreja, Dr. Tony Evans, tem um capítulo fascinante em seu best-seller cristão orientado para o esporte. A vida vitoriosa do cristão. Ele descreve a Bíblia como um manual para o estudo cristão, exatamente como aqueles que um jogador da NFL. Agora, aqueles cadernos cheios de X, yes, yos e padrões e diagramas de passagens podem ser meio chatos, necessário, mas chato. E Dr. Evans diz o seguinte sobre a Bíblia: a verdade é que estudar a Bíblia às vezes é como comer vegetais. Eles não fazem nada pelo seu paladar, mas fazem maravilhas em sua corrente sanguínea. Em seguida, ele adiciona um PS. Ao estudar, você deve procurar a nova lição aquele dia que Deus quer lhe ensinar sobre si mesmo. Acho que isso ajuda, não é? Enquanto estuda, pergunte-se: o que há aqui que eu posso usar hoje? Deixe-me ser honesto. No começo, alguns dias, você vai sentir que toda a sua leitura foi em vão. Nada parece se aplicar. Entra por um ouvido e sai para o outro. Bem, isso é.
Às vezes a comunicação no casamento é da mesma forma, mas fiquei maravilhado com as vezes em que estava lendo, seguindo um cronograma por toda a Bíblia, e eis que Deus queria que eu chegasse a uma certa passagem no dia em que eu mais precisava. Em um dia em que eu estava tentando guardar rancor, eu encontrei um verso sobre perdão. Durante um tempo em que Jane e eu nos perguntamos como podemos cumprir o nosso orçamento com todas essas despesas médicas de emergência, com certeza, Deus gostaria que eu lesse algo como "Minha força te basta", ou "Posso todas as coisas em Cristo que fortalece", ou "Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus". Incrível. É apenas sorte que eu esteja navegando até o capítulo 4 de Filipenses quando estou precisando desse versículo? De jeito nenhum. Eu creio de todo o coração que Deus participa conosco quando entramos em nossa sala de estudo e abrimos a Bíblia. Vez após vez, tiro uma foto de uma escritura que acabei de ler e a envio por e-mail para as pessoas que estou orando. Eles não podem acreditar que fiquei impressionado aquele dia para enviar o incentivo perfeito para eles. Aqui está outra sugestão. Se uma versão da Bíblia não trabalhar para você, por favor, compre outra versão. Ou duas ou três. Pode ser absolutamente fascinante ler duas versões paralelas, lado a lado, e captar as diferentes nuances que estão presentes. Algumas interpretações você vai compreender são melhores para estudos, enquanto outras são melhores para estudos sérios, enquanto outras parafrases mais soltas são aceitáveis para a leitura devocional. Mas faça um esforço sério para encontrar uma versão que atenda às suas necessidades, que ressoe com o local onde você está agora. Eu não posso dizer o suficiente sobre a Bíblia de Estudos com incríveis notas na parte inferior. Além disso, eu certamente recomendo que você invista em livros cristãos ponderados que complementem a Bíblia. A Bíblia vem primeiro, é claro. Declaramos corajosamente a Bíblia e somente a Bíblia como nossa regra de fé. Mas creio que Deus tem guiado as mentes de muitos homens e mulheres cujas percepções podem acrescentar beleza ao que Deus tem para nós e nos 66 livros das Sagradas Escrituras. Você notou quantas vezes nessa série mencionamos Morris Vanden em seu livro Para Conhecer a Deus, um plano de 5 dias? E também estou disposto a prever que muitos milhares de homens e mulheres, especialmente os jovens, encontraram um novo compromisso com Jesus Cristo. Mero Cristianismo, por C.S. Lewis, e Caminho a Cristo, por Ellen G. White. Este é o clássico e o levará a uma compreensão mais profunda da própria Bíblia. Você sabe, algo maravilhoso está acontecendo enquanto você persiste e não desiste do seu estudo depois de 3 dias. Estou lendo outro grande parágrafo do livro de Tim Stanford, Conhecendo a Face de Deus. A Bíblia não traz automaticamente vida e inspiração a todos que a leem, assim como as fotos da minha esposa e filhos não trazem automaticamente bons pensamentos a qualquer um que os olhe. Só quando vivemos em relação com pessoas cujas imagens estão registradas em uma fotografia é que podemos amá-las através dela. É somente quando vivemos um relacionamento com Jesus vivo que podemos vê-lo e ouvi-lo por meio das Escrituras. Deixe-me fechar com 2 pontos rápidos. Primeiro, as coisas que você aprende no início da sua caminhada com Jesus se tornarão ganchos aos quais as novas coisas e novas ideias podem se conectar. Você vai ler algo em um bom livro em uma semana. E na próxima semana, ao ler a sua Bíblia, uma nova ideia de repente terá um novo significado. Nesse sentido, o estudo da Bíblia se torna mais fácil. Em segundo lugar, e é disso que Stanford realmente está falando,
Faça de seu estudo da Bíblia uma busca intensa por Jesus. À medida que você conhece a Jesus como um amigo, a Bíblia literalmente ganha vida. As histórias sobre Jesus têm um novo valor, porque este é seu amigo. Versículos sobre esse poder soam em seu coração, porque você experimentou esse poder. A Bíblia se torna como aquele álbum de fotos que de repente é interessante, porque você faz parte da família.